Marcela respondeu algumas perguntas, falou tudo sobre Babu e Rafa, namoro com Daniel e se eles vão continuar juntos aqui fora, e ainda fez uma revelação. Mas antes de mostrar ela falando tudo isso pra vocês, já deixa muito like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora bora ver ela falando. Achei bom falar disso aqui. Queria que vocês entendessem uma situação. Eu não sei se vocês viam na casa que a gente zoava o Pyong, falando que ele saiu porque falava no raio-x que ia matar todas nós e enterrar na grama sintética. Isso era uma piada interna. Um dia os meninos falaram que a Ivy recebia atenção, acho algo assim, porque tava falando coisas das pessoas de fora. Então a gente começou a zoar. Quando recebia atenção, a gente falava que tava falando de alguma coisa ruim. Não foi uma brincadeira com uma pessoa só. De jeito nenhum foi com a intenção de magoar o Babu, foi porque era com o Babu. Era uma brincadeira da casa. A gente falava isso muito. Não sei se vocês tinham acesso no pay-per-view, que a gente sempre falava. Cadê o Pyong disse isso? O Pyong vai enterrar e matar todas nós? Quando tocou atenção, eu falei. A gente tava louca lá no quarto, a gente tomou, acho que várias atenções. E aí eu falei isso, poxa, devem estar achando que a gente tá falando que ia matar e enterrar no quintal. Até eu minto na brincadeira, porque era uma coisa que a gente fazia muito dentro da casa. De jeito nenhum foi uma atitude pensando em falar específico de alguém. Eu entendo que possa soar como uma brincadeira pesada pra vocês que não entenderam o contexto que a gente tava falando, mas era isso. Eu já falei até do Dani, que ele devia falar no confessionário, acho que ia me matar e enterrar no jardim. Era uma brincadeira da casa, tá? Eu também vou falar porque foi passado de uma maneira totalmente errada. Presta atenção no vídeo, no que a Ivy fala, uma coisa que ela fala o tempo todo na casa. Ela fala, não dou conta. É isso que ela cochicha. Gente, eu falei que ia ser um ótimo plot twist. Olha a cena inteira. Eu falei pra Manu, imagina a gente tá achando que é o Big Sister Brasil, o Babu elimina uma por uma e ganha. Eu falei que ia ser um grande plot twist, que ia ser engraçado. Não por mal, pelo amor de Deus. Gente, eu nunca enganei vocês. Desde a minha chamada, vocês estão sabendo que eu sou safada. Vocês acham que eu perdi a oportunidade de beijar na boca lá dentro da casa? Queria dar uns beijos, tava lá, curtindo a vida, doidado. Gente, para de me julgar, pelo amor de Deus. Falando sério, gente, lá dentro a gente é muito carente de afeto, de carinho, de troca. Então, a gente se envolve muito com as pessoas com quem a gente tem contato. Vocês não viam tanto que a gente ficava grudado? Mesmo com a Gia, a gente ficava, tipo, carinho, troca o tempo inteiro. Mais pedida daqui, né? Então, vamos lá. Sim, conversei com o Dan por telefone e a gente conversou pessoalmente hoje um pouco. Como tá essa questão da quarentena, tá tudo bem complicado. Eu vou ter que ir embora pra minha cidade, o Dan vai ficar aqui. A gente decidiu que assim que a gente vai continuar se falando e assim que as coisas melhorarem, a gente vai tentar se encontrar mais pra entender. Gente, é uma situação totalmente nova, foi um monte de informação, um monte de coisa doida saindo aqui fora, mas tá tudo bem, tá? Fiquem tranquilos. Gente, eu até entendo essa percepção que vocês têm, mas eu fiz o que tava sentindo na hora, então é muito difícil a gente falar olhando de fora agora. Eu fui seguindo o que eu tava com vontade. Eu fiz o que tava vivendo, realidade, tava sendo livre pra viver e expressar exatamente o que eu queria ali dentro, né? Isso que vocês têm que entender. Imagina se o Dan não tivesse entrado na casa, o tanto que eu e a Gi ia estar... Vocês lembram como a gente ficava chorando, quieta? Lembra como a personalidade da Gi super se apagou em alguns momentos dentro da casa? Porque a gente tava muito insegura, com muito medo. Foi muito importante a entrada, eu sou muito grata a tudo que eles fizeram por mim na casa, de verdade. Vocês não viram o meu VT, as coisas que eu falava? Eu sempre falei que o BBB, pra mim, eu queria muito o jogo e tudo mais, que eu queria muito viver as coisas lá dentro, a intensidade das relações, das festas, de me jogar. Então, assim... De qualquer maneira, eu ia ser muito lesada pro jogo, porque eu tava fazendo uma coisa muito mais do meu coração, assim, tipo assim, eu tava evitando ao máximo votar nas pessoas que eu não tinha nenhum motivo, ou que eu tava próxima, então talvez uma estratégia ruim. Gente, eu sou sagitariana, então eu dou risada de tudo, né, vocês já viram. Mas essa piada eu não gostei muito. Dei risada, mas não gostei muito. Por quê? A gente tem que pensar, imagina se fosse o contrário, se fosse um cara mais velho ou com uma pessoa mais nova, ou um cara mais maduro com uma pessoa mais... Todo mundo achando bonitinho a relação, o cuidado, qualquer coisa, né? Mas como é o contrário, rolou esse comentário. Não veio muito, não pegou legal pra mim. Eu acho que tem que prestar atenção se não tem machismozinho aí atrás, independente de qualquer um que a gente tenha tido. Gente, isso é mentira. Aquela fala... Foi o seguinte, a gente dava uns beijos, uns amassão lá de baixo, tava muito difícil segurar, então a gente tava falando sobre isso, ele falou, não consigo, e eu falei, puta que pariu, mas no sentido de assim, não dá pra ficar segurando mais o fogo. Não é que eu achei que durasse tanto, aquilo
aconteceu toda a trajetória e aquilo moldou a proximidade que a gente tinha das pessoas, como se estruturou os grupos dentro da casa, a quantidade de trocas que você tinha ou não com outras pessoas, entende? Por exemplo, eu cheguei a dizer isso várias vezes dentro da casa, que eu não votava mais no Prior por uma questão do que tinha acontecido com os meninos, mas sim porque a gente ficou completamente distante por outros comportamentos que vieram depois, porque ele ameaçava as pessoas que eu gostava. Então não é só ficar preso em informações, é o quanto isso moldou o jogo, né? É assim, o quanto as coisas foram se estruturando e as pessoas foram se aproximando ou se distanciando. Outro tópico que eu quero falar, porque vocês já me falaram muito disso. Eu não sei se vem tudo no pay-per-view, mas, por exemplo, antes disso eu fiquei na sala com a Thelminha um tempão enquanto ela tava no monstro deitada no sofá. Quando a Thelminha sentou lá fora, eu tinha entrado já na pira do Big Fone, gente. Eu tava afim de fazer plantão no Big Fone. Eu tava afim de, enfim, participar daquele jogo mais ativa. Ninguém deixava eu brincar de nada, ninguém me dava monstro, ninguém fazia nada. Entendeu? Eu tava afim de ficar lá, de atender, de participar daquele jeito ali naquele momento. O monstro da Thelminha também não exigia que ela ficasse sentadinha exatamente no lugar que ela tava. Por isso que uma hora eu chamei ela pra ir pro Big Fone comigo. E não foi dizendo pra não deixar a Fly sozinha, porque eu tava priorizando a Fly. Mas sim porque se eu deixava a Fly sozinha, os meninos chegavam e eu não queria que eles atendessem. Como não fiquei? Eu fiquei muitas vezes do lado da Thelminha. Acontece que dentro da casa, a gente muda, vai oscilando semana a semana de aproximação, com coisas que vão acontecendo, enfim. Por exemplo, lembra da semana do monstro, da Ivy e do Dan, que a Gi reclamava que eu ficava com a Fly? E era porque as duas ficavam muito tempo no sofá acompanhando a Ivy e o Dan, por exemplo. A semana que a Gi foi líder, ela ficou muito mais tempo com a Ivy. A semana que a Ivy foi líder, eu fiquei muito mais tempo com o Dan e com a Ivy do que com outras pessoas. Vai oscilando o jogo conforme onde você tá. Xepa, as pessoas querem pegar as coisas ruins e maximizar. A gente ficou no líder horas juntas. Ela falou várias vezes, eu fiquei muito feliz que você fez carinho, que você me aqueceu quando eu tava com frio. Várias coisas legais. E por que pega só as coisas ruins? Por que vocês focam só nisso? Quem é líder, quem não é, que quarto você tá dormindo, onde você tá, enfim, as coisas vão oscilando. A gente teve muitos momentos maravilhosos lá dentro, eu não sei porque as pessoas focam nas coisas ruins, a gente ficava junto pra caramba nas festas. Na prova do líder a gente ficou junto horas trocando com o cinto. Gente, consigo entender perfeitamente que aquilo é um jogo, que todo mundo tem um monte de coisa pra aprender. As atitudes lá dentro, eu sei como é estar lá dentro, eu sei como elas são moldadas, eu sei como as coisas se dão. Lá dentro tudo parece maxi, mas quando a gente sai, a gente vê que teve coisas muito mais lindas e importantes lá dentro, que a nossa união lá dentro em outros momentos foi muito mais preciosa do que qualquer picuinha, bobeirinha que tenha acontecido por jogo, por aproximação, por julgamento, por falar isso, por falar aquilo. Não aconteceu nada sério entre nenhuma das meninas. Acho que ao longo do programa todas tiveram um comportamento de muito respeito, muita parceria, com pequenas questões de competitividade, que faz parte de estar dentro de um confinamento, dentro de um jogo. Foi o que eu falei pra elas na saída e é o que tá aqui. Isso é muito doido, né? Porque eu senti que elas não vieram ficar comigo e fiquei chateada e falei pra Gi, e elas sentiram que eu não dei abertura. Mas é por isso que eu falo pra vocês, a percepção dentro da casa é muito doida, muito doida. Tudo que a gente sente é muito aflorado, então não é fácil assim. Gente, eu falei isso pra Fly, vários momentos, pra todas as conversas que eu tive na casa, que ela era minha opção de voto. Então, eu tava convivendo com ela bem, só isso. Eu não via motivo pra excluir ela. Podia conviver numa boa ali. Tinha várias atitudes que eu não gostava, mas não... Porque ela vai morar na minha casa, caramba. Já tem uma cozinha Itatiaia e uma mesa branca já lá pra casa. Tá doido? Um monte de televisão, sei lá mais o que, notebook igual. A Gisele vai morar comigo. Muitas vezes a Gi ficava com uma atitude muito baixo astral, sempre muito com medo do jogo, insegura, se trancava no quarto, ficava deitada, se cobria. Era isso que acontecia. A gente brigava nas festas, vocês não viram? Ela me xingava, gritava comigo. Era isso que acontecia. Todas as minhas discussões e coisas e queixas com a Gi, eu falei na cara dela várias vezes também, e se não falei, falarei aqui fora. Muitas coisas eu já até falei que ela tinha falado que me chateava, eu não falava lá dentro, porque justamente nunca queria prejudicar. Aquela mulher do fundo do meu coração, torço muito por ela, sempre falei, Gi, a sua melhor versão, a sua versão segura, feliz sendo você com esse seu humor maravilhoso. Então, não se peguem nessas coisas, a gente teve muitas coisas mais incríveis que isso. Não beijei Gisele embaixo do edredom, tá? Vou comprometer Gisele aqui. O que Gisele foi fazer embaixo do edredom? Gisele foi cochichar, o que era proibido pra gente lá dentro. Gisele queria me falar um negócio e cochichou embaixo do edredom. Não teve beijo, gente! Todo mundo lá faz isso o tempo todo. Até o dia que eu falei isso pra Rafa, depois quando eu saí, eu pensei, putz, mas é tudo que a gente faz dentro do programa o tempo todo, né? A gente fica julgando atitudes, julgando as pequenas coisas. É um confinamento, é de enlouquecer. Eu achei dolorido pra caramba, porque a gente nunca gosta de se ver ou imaginar num papel assim.
Mas foi um bom tapa na cara de que a gente tem sempre muita coisa pra aprender, né? Mas eu nunca disse que eu já entendia tudo, gente. O Into é um aprendizado muito grande sobre o que a gente é, principalmente sobre as coisas ruins da gente, sabe? Porque vem muito medo, muita insegurança, vem ciúme, vem julgamento, você fica perdido sobre o que pensar das pessoas, das situações. É muito maluco. E além de tudo, a gente sabe que as pessoas estão olhando nosso corpo, nossa aparência física. Nossa, gente, é muito louco mesmo. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês aí tenham gostado. Se gostou, não esquece do like e qualquer novidade sobre o BBB 20, eu volto aqui, viu? Um beijo no coração. Tchau!